Olá, seja bem-vindo ao canal do Genética na Rede. Eu sou a Cecil e hoje vou te contar um pouquinho de como tudo começou na genética. Muito se fala sobre genética, DNA, doenças genéticas, edição de genes e muitos outros assuntos. Contudo, você conhece a história da genética? Antes de Mendel e suas pesquisas com as famosas ervilhas, já se tinham algumas teorias a respeito de como e por que as características dos indivíduos existiam e eram repassadas. Um exemplo disso é a teoria dos fluidos da hereditariedade, que dizia que as características eram advindas por meio de misturas de fluidos. Outra teoria conhecida é a teoria da pré-formação, que dizia que dentro do espermatozoide teria um homúnculo que, ao fecundar o óvulo, esse homúnculo apenas crescia em tamanho. Mas, em meados do século XIX, o monge e cientista Gregor Johann Mendel, através de seus experimentos com cruzamentos de ervilhas, contrariou as teorias antes lançadas, descrevendo observações nas quais hoje conhecemos como princípios da hereditariedade e características de dominância e recessividade, ou seja, as leis da hereditariedade de Mendel. Apesar de na época não ter sido reconhecido, apenas em meados do século XX, as descobertas de Mendel tiveram seu devido valor aceito, sendo considerado até hoje a base para o entendimento da genética e evolução. Já por volta de 1869, Friedrich Nietzsche isolou um tipo de molécula encontrada no núcleo dos linfócitos, a que denominou de nucleína, e determinou que a nucleína era composta basicamente de oxigênio, nitrogênio e fósforo. Posteriormente, entre 1885 e 1901, o médico alemão Albert Kossel, pesquisando a nucleína, que posteriormente a denominou de substâncias nucleicas, identificou que os compostos nitrogenados presentes nessas substâncias eram bases aminadas cíclicas do grupo das purinas e pirimidinas. Além disso, ele identificou que em moléculas que a pentose era uma ribose, uma purina é substituída por uma pirimidina. Logo, houve aqui a descoberta das bases nitrogenadas adenina, citosina, timina, guanina e uracila. Kossel também atribuiu às proteínas que hoje conhecemos como histonas a definição de constituintes da nucleína. Até agora, já sabemos as contribuições de Mendel através de experimentos com ervilhas, a descoberta da nucleína por Nietzsche e a identificação das bases nitrogenadas adenina, citosina, timina, guanina e uracila por Kossel. Entretanto, o mecanismo de hereditariedade ainda precisava de fato ser bem mais esclarecido. Então, diversas pesquisas e cientistas se empenharam para desvendar ao longo do tempo o responsável pela incidência das características nos seres vivos e sua transmissibilidade. No início do século XX, Walter Santa e Theodore Boveri lançaram a teoria cromossômica da herança, na qual diz que as suposições descobertas por Mendel estariam ligadas aos cromossomos. Essa teoria foi feita através de observações em processos meióticos em espécies de gafanhotos e ovos de ouriços do mar, comparando-as com as observações mendelianas. Ainda no início do século XX, William Bateson começa a defender o reconhecimento dos estudos de Mendel, no qual ele passa finalmente a ser reconhecido como o fundador da genética. O que antes se conhecia como estudos de hereditariedade, Bateson cunhou o termo de genética, passando a lecionar como disciplina, além de criar alguns termos como zigoto, homozigoto, heterozigoto e alelomorfo. Em 1909, Wilhelm Johans introduziu o termo gene para o termo proposto por Mendel como genótipo e fenótipo, para as características de aspecto externo. Ainda no início do século XX, Thomas Hunt Morgan e seus colaboradores realizaram estudos com a Drosophila melanogaster, também conhecida como a mosca da fruta.
Após o cruzamento e observações das gerações, constatou fenótipos diferentes que se apresentavam nas sucessivas gerações. Logo, chegaram à conclusão que ocorria uma complexa recombinação dos genes a cada nova geração, determinando assim que os genes são regiões contidas nos cromossomos responsáveis pelas características dos indivíduos, estabelecendo assim a base da genética moderna. Em 1915, ele lança o livro intitulado O Mecanismo da Hereditariedade Mendeliana. Em 1928, Frederick Griffith e seus experimentos com pneumococcus lançou o que se chamava de transformação, lançando evidências de que o material genético era de fato um ácido nucleico, já que até então se acreditava que o material genético seria as proteínas. Em 1931, Phoebus Aaron Theodore Levine estabeleceu a diferença de fato entre os ácidos nucleicos, conceituando-os como DNA e RNA, além de identificar suas composições químicas e afirmar que eram constituídos por polímeros que se repetiam muitas vezes. Por volta de 1944, Oswald Theodore Avery e sua equipe utilizaram os estudos de Griffith, seguiram a base de seu experimento, contudo, isolando as macromoléculas de células advindas dos camundongos virulentos, a fim de saber qual delas, de fato, era responsável por tornar a bactéria não virulenta em uma bactéria virulenta após a inoculação. Como apenas a amostra contendo DNA foi capaz de produzir tal feito, ficou constatado que o DNA era de fato um material genético. Contudo, apenas alguns anos depois, essa confirmação foi de fato admitida sem nenhuma ressalva através dos experimentos de Albert Reicher e Martha Chase, nos quais utilizaram bacteriófagos e marcadores em suas formas radioativas. Logo, não se tinha dúvida sobre o DNA como material genético. A partir de então, várias outras descobertas foram possíveis, como por exemplo a formação da genética quantitativa por Ronald Fisher, o fator cruzamento como sendo responsável pelas recombinações, descoberto por Barbara McClintock e sua colega Harriet Creedon, a hipótese um gene, uma enzima, proposto por Edward Larry Tatum e George Wells Beadle, e a existência de uma relação quantitativa proporcional entre as bases nitrogenadas, apresentada por Erin Shagraff, na qual diz que a mesma quantidade de adenina seria a mesma quantidade de timina, assim como a mesma quantidade de citosina seria a mesma quantidade de guanina. Foi em 1953 que James Watson e Francis Crick determinaram e formaram o modelo do DNA em dupla hélice como conhecemos atualmente, utilizando dados produzidos por Rosalind Elson Frank e Maurice Wilkins. Em 2001, a sequência do genoma humano é publicada pela primeira vez. Contudo, apenas em 2003 a sequência completa e finalizada foi de fato publicada. Além dos citados, muitos outros cientistas contribuíram para o estudo e descobertas ligadas à genética, possibilitando avanços significativos, como, por exemplo, a edição genética e o sequenciamento de genomas, otimizando processos em diversas áreas essenciais para a sociedade de hoje, como o desenvolvimento da agricultura, aprimoramento da biotecnologia, no desenvolvimento das áreas médicas, farmacêuticas, alimentícias, na conservação ambiental, no melhoramento genético e muitas outras áreas. Tudo isso é possível graças às descobertas passadas. Se você gostou do vídeo, ative seu sininho para receber muito mais de nosso conteúdo. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal do Genética na Rede. Até a próxima! Tchau, tchau!